Existe muito conteúdo legal no YouTube quando se trata de cinema. Porém, eu percebi que existe uma pequena lacuna quando se trata de teoria do cinema. Existe muita coisa sobre conteúdo, mas pouca coisa sobre a forma do cinema. Então, a minha ideia é que a partir de hoje eu comece uma pequena playlist de teoria do cinema aqui nesse canal. A minha ideia é utilizar o mínimo de linguajar técnico possível para acessar o maior número de pessoas que são interessadas a conhecer um pouco mais da parte teórica. Vai ser muito legal e eu estou muito animado. Então, vamos começar esse primeiro vídeo de introdução à teoria do cinema. Eu dividi esse vídeo aqui em duas partes para ficar bem fácil de acompanhar. Eu vou deixar na descrição aqui como que eu vou dividir o vídeo, né? Todo o tempo está divididinho ali, então você pode pular para a parte que te interessar mais. Primeiro eu vou tentar definir o que é uma teoria clássica de cinema e depois, na segunda parte do vídeo, eu vou partir para a prática e eu vou te explicar ali quais são as duas principais vertentes da teoria clássica do cinema, as teorias formativas e as teorias realistas. Aproveita que você já vai descer na descrição aqui e olhar como é que está divididinho o vídeo, já aproveita e se inscreve. Sem mais delongas, vamos lá. Bom, pessoal, vamos começar. Quando a gente conversa sobre teoria do cinema, é muito comum as aulas começarem ali no que a gente chama de teoria clássica. Afinal, a gente gosta de ter ali uma abordagem cronológica da história da teoria do cinema. Então, o que é uma teoria clássica de cinema? Basicamente, uma teoria clássica são todas as teorias que são anteriores a 1960. Então, ali de forma rígida, é basicamente isso. Quando eu falo de uma teoria clássica, eu quero dizer de uma teoria que é anterior a 1960. E outra característica que é bastante marcante quando a gente fala de teoria clássica é que todas elas tentam trazer o cinema como arte. Então, recapitulando, uma teoria clássica é anterior a 1960 e tenta postular o cinema como arte. Mas, afinal, por que isso é necessário? Bom, para mim e para você é bastante óbvio que o cinema é uma forma de expressão artística. Porém, principalmente no começo da história do cinema, isso não era tão claro. Existia um preconceito muito grande da classe intelectual, especialmente a classe intelectual artística, com o cinema. E esse preconceito é um preconceito que é herdado da fotografia. Então, a fotografia surge e existe, assim, não fica muito claro para as pessoas, logo que a fotografia surge, que a fotografia era uma forma de arte. Porque para esses intelectuais, para essa grande elite intelectual, não fazia sentido chamar a fotografia de arte, já que ela era uma mera captura mecânica, né? Existia ali um processo fotoquímico em que a mão humana não era não era essencial, não era fundamental para o que sairia do outro lado. Basicamente, pensa que a fotografia foi o primeiro meio de impressão, primeiro meio de representação que as mãos humanas não interferem diretamente no resultado. O humano só aperta um botão e a câmera faz todo o processo de reprodução. Pelo fato de ser uma mera captura mecânica do mundo vivido, do mundo visto, para eles não fazia muito sentido. Vamos pensar aqui com a cabeça da elite artística do final do século XIX. Como que uma coisa pode ser considerada arte se não existe nenhum tipo de manipulação manufaturada ali, não existe nenhum tipo de contato direto do humano
com a obra final. Ali, para eles não fazia muito sentido. A mão humana não era fundamental para o resultado expressivo que acontecia no final daquela obra. Uma fotografia não era considerada uma forma de arte. Por isso, porque para eles era uma mera forma de reprodução mecânica do mundo vivido. Ou seja, aqui é o que é considerado uma arte e a fotografia não passa dessa barra. E o que acontece anos depois, quando o cinema nasce em 1895, o cinema é tratado como uma arte inferior. Ele também não é considerado como uma arte de alto nível, como era o teatro, como era a literatura e entre tantos outros. Então, o cinema herda essa maldição de ser uma simples reprodução do que está aparecendo na frente da câmera. Então, depois de toda essa contextualização que eu fiz aqui, o que a gente já ficou bem claro para a gente? Uma teoria clássica do cinema é anterior a 1960 e ela tenta comprovar o cinema como arte. Ela tenta romper com esse preconceito que o cinema herdou da fotografia, como eu expliquei agora. Então, sem mais delongas, vamos entrar aqui nas duas principais vertentes da teoria clássica do cinema. E essa, particularmente, é a minha parte preferida desse vídeo. Então, vamos lá que eu estou animado. Eu vou tratar isso daqui de uma forma cronológica, então a gente vai começar com o que a gente chama de teoria formativa, ou teoria modernista, construtivista, ou, é claro, os formalistas, que é como eu vou me referir aqui, porque eu acho o nome mais bonitinho. As teorias formativas se dão ali principalmente na década de 20 e na primeira metade da década de 30. Então a gente precisa localizar isso aí, a gente precisa deixar isso bem claro. Se você conhece um pouco de história do cinema, você sabe que a década de 20 foi ali o auge do período mudo do cinema, o auge do cinema clássico mudo, sendo que em 1927 a gente tem o cantor de jazz, The Jazz Singer, onde é introduzido ali o som no cinema, e ali a primeira metade da década de 30 é o período de adequação do cinema ao uso desse som diegético, desse som dentro do filme. É quando o mundo começa a se acostumar com o filme sonoro. Então, teorias formativas, década de 20 e década de 30, especialmente ali no começo das décadas de 30. Deixando isso bem claro, vamos explicar o que é uma teoria formativa. As teorias formativas principalmente valorizam a alteração, a manipulação da percepção cinematográfica através da especificidade do cinema. Calma, deixa eu traduzir. Para os formalistas, o que diferencia, o que caracteriza o cinema como uma arte é exatamente o fato deles conseguirem romper com esse preconceito que existia naquela elite artística que eu já comentei. Preste atenção, se para eles o cinema e a fotografia não seriam uma arte pelo fato de ser uma simples reprodução mecânica do mundo visto, para os formalistas, o cinema não deveria ser mimético, ou seja, não deveria representar o mundo da forma que ele é. Mas, na verdade, o cinema deveria utilizar de sua especificidade, ou seja, o que é uma especificidade? Uma especificidade nada mais é do que algo que só o cinema tem. São técnicas particulares do cinema que só o cinema é capaz, dentre todas as artes, só o cinema é capaz de realizar. Um exemplo disso é a montagem, um exemplo disso é o close-up, e existem várias outras técnicas, mas basicamente é através disso que o cinema, ao invés de representar o mundo como ele é, ele manipularia o mundo para criar uma antimimese, ou seja, uma representação do mundo que não parece com o mundo que a gente vive. Então, os formalistas prezam por essa representação do mundo que não seja parecida com o mundo que a gente experiencia. Os formalistas estão interessados em inventar formas, não reproduzir as formas do mundo real.
Eles querem usar do aparato cinematográfico para criar algo que não é isso que a gente tem aqui. Eles querem romper com esse preconceito, ou seja, eles querem que o cinema não seja uma mera captura mecânica do espaço-tempo. Não quer que a câmera fique parada e simplesmente capture o que está na frente dela e é isso. Não. Para eles é importante que o cinema use de seus artifícios, use de sua especificidade para, a partir disso, se tornar uma arte ao não reproduzir o mundo como ele é, mas o mundo como o cinema é capaz de representá-lo. Viu só que coisa incrível? O cinema não seria uma mera captura mecânica das aparências, uma captura passiva do mundo, mas seria uma forma de criação ativa. Então, deixei bem claro isso aí, né? Alguns exemplos de autores formalistas, lembrando que pode ser chamado de modernistas ou construtivistas, são, por exemplo, o Hugo Münsterberg, o Bela Balázs, o Rudolf Arnheim, o Sergei Eisenstein, que é inclusive a pessoa que aparece nessa thumb. Já deixei bem claro o que é uma teoria clássica do cinema e já definimos também o que é uma teoria formativa e ainda citei aqui alguns exemplos de autores dessa teoria. Agora vamos para a parte final desse vídeo, que é definir o que é a teoria realista do cinema para fechar ali essa introdução à teoria do cinema, essa introdução à teoria clássica do cinema. Vamos lá. Gente, só um parêntese aqui, tivemos um pequeno problema técnico, eu tive que mudar de câmera, então se a imagem mudou, o ângulo mudou, peço desculpas, um pequeno contratempo aqui, mas o importante é o conteúdo. Então, vamos lá, peço desculpas novamente, peço a compreensão de todos e sem mais delongas, vamos explicar o que é uma teoria realista. Então, novamente, no começo de tudo, é importante a gente se situar no espaço-tempo, da mesma forma que as teorias formativas são ali, vamos ver se você lembra, da década de 20 e o primeiro período da década de 30, as teorias realistas são das décadas de 40 e 50. Então, são nas décadas de 40 e 50 que as teorias realistas encontram o seu ápice. Vamos lá, o que é uma teoria realista? Vamos lembrar que a teoria formativa busca uma antimimese, ou seja, aquela representação irrealista do mundo real, ou seja, uma representação do mundo que não parece que é o mundo que a gente vive. Se os formalistas tinham interesse por uma representação irreal do mundo, por essa representação antimimética, os realistas, como o próprio nome diz, buscam uma representação mimética. Eles falam sobre esse grande poder da mimese cinematográfica. O que transforma o cinema em arte, o que torna o cinema uma arte de fato, não é a capacidade do cinema de fingir, de fugir dessa captura mecânica do mundo visível. Na verdade, a essência do cinema, o que torna o cinema uma arte, é exatamente a capacidade de reproduzir os fenômenos como eles são, a capacidade do cinema de reproduzir a vida como ela é, e a partir disso aumentar o nosso engajamento afetivo com o mundo. Então, para os realistas, o que torna o cinema, o que transforma, o que faz com que o cinema tenha um estatuto particular na história da representação artística é o fato de que só o cinema é capaz de representar o mundo como nós experienciamos. Nunca na história da representação artística houve um aparato que fosse capaz de reproduzir a vida como ela é. É aí que a gente vai entrar um pouco ali no Merleau-Ponty, nessa questão da vida fenomenológica, né? Nessa representação fenomenológica do mundo, o mundo como ele é sendo representado na tela. A capacidade do cinema de reproduzir a realidade é
para os realistas, uma coisa boa, enquanto para os formalistas é uma coisa a se fugir. Eles não querem que seja algo que é simplesmente uma reprodução, uma captura passiva do mundo. Para os realistas, isso tem um fim em si mesmo. E, bom, a gente vai ver isso muito claro. Vamos entrar aqui para não ficar confuso. Vamos entrar nos autores. Existem grandes autores da teoria realista. Tem, por exemplo, o meu preferido, o André Bazin. Mas como eu já citei aqui, a gente tem um pouco de Merleau-Ponty, que apesar de ter sido um grande filósofo, também tem ali um pezinho em teoria do cinema. A gente tem o Siegfried Krauss. Opa, vamos lá, eu vou conseguir falar. Siegfried Krakauer. Bom, pessoal, para concluirmos o vídeo, vamos lá, vamos recapitular isso aqui tudo, botar tudo isso aqui dentro de 1 minuto. Vamos lá. Uma teoria clássica do cinema é anterior a 1960 e ela tenta comprovar o cinema como arte. E existem duas principais vertentes da teoria clássica cinematográfica. A teoria formalista, que busca essa antimimese, que busca uma representação irreal do mundo como nós vivemos. Ele busca, a partir do aparato cinematográfico, a partir da especificidade do cinema, a partir de técnicas que só o cinema tem, como a montagem, como o close-up, como várias outras técnicas. A partir disso, o cinema teria o papel de representar o mundo de forma que só ele seria capaz, de uma forma que não fosse parecida com o mundo que a gente experiencia. Já a segunda vertente, a vertente realista, ali dos anos 40 e 50, a gente também pode chamar ela de mimética ou fenomenológica, valoriza a essência do cinema como a capacidade do cinema de reproduzir o mundo como ele é, a capacidade do cinema de reproduzir os fenômenos como a gente experiencia. O cinema é capaz de reproduzir o mundo fenomenológico, o mundo como ele é, como a gente sente ele. E é a partir disso, na teoria realista, a gente teria um engajamento sentimental, a gente teria um engajamento afetivo com o mundo que a gente vive. Então, enquanto a corrente formativa busca essa reprodução antimimética, essa reprodução irreal do mundo, a realista busca uma mimese, busca essa representação. Ela fala sobre essa grande potência mimética do cinema, o cinema como essa verdade analógica. É claro, se você gostou, por favor, deixa seu like aqui embaixo e se inscreve no canal se você gostou desse conteúdo aqui. Quer ver mais conteúdos parecidos? Sem mais delongas, valeu!